Bem, ainda devíamos cerca de US$ 100 pelo velho Ford, dívidas e coisas assim. Mas ela queria ir comigo. Bem, fomos e contamos para sua mãe. Mamãe, ela respondeu, sim, fale. Mas sua mãe negou. Billy, não. Ela prosseguiu. Isso não passa de um monte de escória de outras igrejas. É só o que as outras igrejas jogaram fora. Bem, eu sustentei. Eles são as pessoas mais felizes do mundo. Não têm vergonha de sua religião. Eles gritam, clamam, tão livres quanto o fluir da água. E continuei. Eu gosto disso. Ela insistiu. Isso é só o que as outras igrejas jogaram fora. E prosseguiu. Não passa de um monte de lixo. E eu me dei conta de que o que ela chamava de lixo é o que existe de mais excelente. E digo isso com respeito, isso é corretíssimo. Então eu disse: bem, eu afirmei, bem, ela é minha esposa. E ela replicou: porém é minha filha. Ela disse: ela pode ir, mas se ela for, sua mãe irá para o túmulo com o coração partido. Então Hope começou a chorar. Ela disse: ali foi onde cometi o meu erro fatal, bem ali. Então ela confirmou: bem, se você quiser, se você quiser ir, eu irei com você. E continuamos conversando sobre isso. Em vez de escutar a Deus, eu escutei a sua mãe. Agora ela pode estar assentada bem aqui nessa tarde, pelo que sei. Não a vejo, mas ela pode estar. Ela é uma boa mulher, mas ela simplesmente não entendia naquela época. Então a tristeza se instalou. Imediatamente tivemos um pouco tempo depois, outro neném nasceu, uma garotinha chamada Sharon Rose. Veio a inundação de 1937. As dores começaram a surgir. As coisas deram errado na igreja. Minha congregação começou a diminuir. Apenas saia da harmonia com Deus uma vez. E amigos, sempre vou sentir pesar quanto àquilo enquanto viver. Naquele momento, minha igreja pensou que eu era um fanático. Eles ainda pensam assim. Não minha igreja em Jeffersonville, não, refiro-me à igreja batista a que eu pertencia. Em casa eu era uma ovelha negra, porque não bebia e coisas assim, e todo o restante deles bebiam. Na sociedade eu não dançava, não ia a lugares, não jogava cartas e essas coisas. Então, eu era uma ovelha negra ali. Na igreja eu era um fanático, e acabei por me dar conta de que essa escória estava exatamente onde eu pertencia. Eu era um deles, exatamente. Eles tinham algo que estava aqui dentro, e um fundo estava clamando por outro, e era onde Deus estava tentando me alcançar. Não estou depreciando ninguém, nenhuma igreja ou nada sobre isso. Cada pessoa que é nascida do Espírito de Deus é um filho de Deus, isso é certo. Mas então eu me lembro quando veio a inundação e minha esposa adoeceu. E nunca me esqueço daquela hora. Que coisa! Na noite em que o Dick rompeu ali embaixo, irmão Ryan, você estava lá e eu trabalhava na patrulha. Pensava que era um bom barqueiro e estou prestes a encerrar o culto. Eu nunca me esqueço daquela noite, desses poucos segundos. Quero tentar colocar isso em seus corações para que saibam o que aconteceu naquele tempo. Minha esposa adoeceu e o Dick rompeu naquela noite. Lembro-me de encontrar o irmão Ryan e os demais ali, e ele estava em meu velho barco, de pé, próximo à margem, pregando para o povo descendo o rio. E então eu fui ao hospital para buscá-la e tudo estava debaixo d'água. E lá estava eu, lá fora, no saí para resgatar uma mulher que veio. Contaram-me que estava lá na rua Chestnut. E a casa estava sendo inundada e as pessoas se afogando. E eu entrei no barco e puxei a corda do motorzinho de arranque e cheguei onde a mulher estava. E a casa estava prestes a desabar. Uma grande casa de 2 andares, balançando de um lado para o outro.
E eu desci pela parte de trás de um beco por onde tinha que entrar, e amarrei o barco, e peguei a mãe e alguns filhos, e os coloquei no barco. E a mãe desmaiou. Coloquei-a no barco, a acomodei e depois voltei. E quando voltou a si, quando levamos para a costa, ela começou a gritar: Meu bebê, meu bebê! E eu pensei que ela tinha deixado um bebê lá na casa. Bem, tentei voltar novamente. Descobri que era um bebezinho de 2 anos. Uma criança de 3 anos que ela tinha consigo lá e não sabia onde estava. Mas eu já tinha entrado no barco e voltei para pegar o bebê. E assim que amarrei o barco no poste, assim, entrei ali novamente para dar uma olhada e não tinha nada na casa, e o fundo se desprendeu. E ali estava eu dentro da casa. E corri e saltei pela porta bem rápido e caí na água. E peguei o poste assim e puxei a corda e saltei do barco no barco novamente. E a correnteza me levou até o meio do rio Ohio, que é 3 ou 4 vezes mais largo do que aqui. E então era muito largo. A cidade inteira foi devastada. E o motor, algo aconteceu e eu não conseguia dar partida. E a correnteza estava me levando em direção à represa lá embaixo, nas cachoeiras. Estava tão forte que me fazia rodopiar. Eu estava sentado lá, puxando a corda o mais forte que podia e não pegava. E puxei novamente, com o barco girando, as ondas tão altas, quase como que este edifício. Estava desse jeito. Tive tempo suficiente para refletir se aquilo era escória ou não, ou um lixo. Pensei, oh, que coisa! Só mais um pouco e passarei pelos paredões e pelas cataratas e será o fim. Pensei na esposa e nos 2 bebês e comecei a puxar a corda assim e ia rio adentro. E vi que não ia dar partida e comecei a chorar. Clamei: Deus, tenha misericórdia de mim. Não me deixe morrer aqui dessa maneira. Puxei a corda assim e puxei-a outra vez. Não funcionava. E o afoguei e ele encharcou. E continuei puxando. Pensei: oh, que coisa! Bem, eu não sabia o que fazer. E então, bem na hora quando o barco estava entrando para a correnteza, o motor deu partida. Eu me virei e voltei e segui em direção a New Albany. Entrei e subi para encontrar minha esposa. Todo o hospital estava coberto com água e pensei, ela se afogou e se foi. Com ela estavam Billy Paul e Sharon. Ela estava com pneumonia dupla. Então lhes perguntei, o que aconteceu com eles? Disseram, eles pegaram um trem e foram em um vagão de gado. Aquela mãe doente, com 40,5 graus de febre, em um vagão de gado, e o granizo soprando tão forte quanto podia. E então disseram, eles seguiram em direção a Charleston. E eu comecei a seguir para Charleston. Peguei meu barco e fui para lá. Eram cerca de 7 milhas de água, onde um riacho havia recuado. Rompeu por esse rumo, e a correnteza vindo tão forte quanto podia. Tentei hora após hora, e não consegui que o barco atravessasse a correnteza. Ela me trazia de volta assim novamente. Tentei e tentei. E aí descobri que estava abandonado em uma ilha, sozinho. E ali me sentei por dias, refletindo bastante sobre aquela escória jogada fora pelas outras igrejas. Quando a encontrei, depois que as águas baixaram e cheguei aonde ela estava, em Columbus, Indiana, em um hospital batista, um lugar, uma sala como essa, passei por ali gritando a plenos pulmões. Eu estava quase louco e a vi levantar a mão e ali estava minha querida. Havia perdido tanto peso a ponto que não pesava mais do que 100 libras. A pneumonia se transformou em tuberculose e ela estava morrendo. 100 libras equivale a 45 quilos, mais ou menos. O médico residente veio e me pegou e me levou lá atrás e disse: Só um minuto. Você não é amigo de Sam Adair? Respondi. Sam Adair é um médico de Jeffersonville, um amigo meu. E ele informou: Bem, olhe,
Agora vamos mandá-la para Sam. Continuou. A menina vai morrer. Disse ela apenas. Agora você é um ministro, não é? Respondi, sim, senhor. Afirmou, bem, você simplesmente não vá até ela, não se emocione. Continuou, você apenas. Respondi, tudo bem. Eu endireitei o corpo e fui vê-la. E ela disse, Billy? E eu olhei, e seus maxilares afundaram, e aqueles olhos escuros bem fundos. E eu me ajoelhei ao lado dela e comecei a orar. Nós a trouxemos para casa, ela e o bebê. A tiramos do hospital. Eles fizeram tudo o que podia ser feito. Dr. Miller, aqui de Louisville, veio vê-la e disse: não há nada mais que se possa fazer. E seguiu, até que lhe restaram somente algumas horas de vida. E eu estava patrulhando quando os ouvi me chamar, e retornei vindo pela estrada o mais rápido que podia. Eles disseram: ela está morrendo. Avisaram, chamando o reverendo Brana para vir ao hospital, esposa morrendo. E fui ao hospital. Nunca esquecerei enquanto viver. Subi correndo as escadas e fui até onde ela estava deitada e olhei para ela. E ela já tinha se virado de lado. Doutora Dair veio pelo corredor. Bendito o seu coração. Somos vizinhos agora e sempre fomos amigos. E ele estava descendo o corredor e viu-me chegando. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. E ele se pôs de lado. E eu entrei lá e perguntei: o que diz disso, doutor? Pescávamos juntos, caçávamos juntos, morávamos juntos. Ele afirmou: Billy, ela provavelmente já deve ter partido. Eu pedi: doutor, deixe-me segurar sua mão. Vamos entrar juntos. Ele afirmou: Billy, eu não posso entrar ali. E lembrou: tantas tortas e coisas que Hope preparou para mim e coisas assim. Tão boa quanto ela tem sido. Como minha irmã, disse. Não posso entrar, Billy. E seu próprio coração estava partido. Eu insisti: doutor, vou entrar. Ele desautorizou: não, sente-se aqui, Billy. Só um momentinho. Vamos deixar a funerária vir buscá-la. E eu teimei: eu vou entrar, doutor. Ele respondeu: você não pode fazer isso. E eu reafirmei: sim, eu posso. E ele tentou me puxar de volta. E eu simplesmente segui em frente. Andei pelo corredor, abri a porta e entrei. E lá estava ela deitada assim, o lençol sobre ela. Tirei o lençol, olhei para ela deitada ali, coloquei minha mão em sua cabeça e senti que estava bem úmida, e interroguei: querida, você pode me ouvir? Eu a sacudi novamente e insisti: você está me ouvindo, querida? E se eu viver até os 100 anos de idade, eu nunca vou esquecer aqueles grandes e escuros olhos angelicais que se abriram. Em verdade, uma mulher encantadora. Ela olhou para cima, 22 anos, e olhou-me diretamente no rosto. Exclamou: oh, Billy! Ajoelhei-me e comecei a chorar. Ela colocou seu braço sobre mim e começou a me dar tapinhas. Interrogou: por que você me chamou de volta? Naquele momento a enfermeira entrou. Disse: reverendo Branham, você não pode ficar aqui. Eu respondi: só um minuto, enfermeira. Nós a conhecíamos muito bem. Minha esposa a chamou. Ela expressou: Joanita, espero que quando se casar tenha um marido como o meu. E acrescentou: ele tem sido tão bom para mim. E ela tinha o braço em volta de mim. E eu perguntei: de que você estava falando, querida? Ela respondeu: Billy, eu estava sendo levada para casa. A enfermeira saiu do quarto e ela descreveu: eu estava sendo levada para casa e algo como um anjo estava vindo. E continuou narrando: é tão pacífico, um clima agradável, grandes pássaros voavam de árvore em árvore. Ela declarou: agora, não pense que eu estou fora de mim. E eu concordei: sim. O que foi isso? Seus olhos foram abertos para ver o paraíso, assim como... Ela interrogou: você sabe por que estou indo, não é, Billy?
E isso foi o que doeu. Respondi: creio que sim, querida. Ela afirmou: espero não ter te influenciado quando eu estava chorando naquele dia, quando a mãe dela disse que aquelas pessoas eram escória. Respondi: não. Ela expressou: Billy, é a coisa mais gloriosa do mundo morrer com o batismo do Espírito Santo. Disse: eu não me importo. Observou: odeio a ideia de ter que te deixar. Recomendou: mas cuide de Billy Paul. Esse é o meu garoto sentado bem ali. Acrescentou: cuide dele e crie-o como um cristão. E disse: então você também. E Sharon, a garotinha. E aconselhou: não fique solteiro. Afirmou: quero que você me prometa algumas coisas. E externou: lembra daquela vez que você queria comprar aquele rifle em Louisville e não tinha dinheiro suficiente para pagar a entrada? $2? E eu respondi: sim. Ela continuou: depois que eu partir, vá para casa e olhe embaixo da cama dobrável naquele jornal. Eu estava economizando alguns centavos para conseguir dinheiro suficiente para pagar a entrada daquele rifle para ti. Ela sabia que eu o queria tanto. Vocês não imaginam como eu me senti quando fui para casa e vi cerca de $1,75 ali. Ela economizou durante meses tentando conseguir dinheiro suficiente para fazer o pagamento. Perguntou: você me promete que vai pegar aquele rifle? Respondi: sim. E ela sugeriu: então, não quero que você continue solteiro. E acrescentou: consiga uma boa moça cristã, com batismo do Espírito Santo, que crie as crianças corretamente. Perguntou: você o fará? Eu quero que você me encontre lá no portão. Respondi: tudo bem, querida. Mas não prometo me casar de novo. Ela insistiu: por favor, me prometa. Argumentou: não quero que meus filhos vão de um lado a outro assim. E recomendou: prometa que você nunca mais vai baixar a guarda, que você sempre pregará este maravilhoso e glorioso Evangelho e o batismo do Espírito Santo. Ela contou: Billy, eu não tenho nenhuma preocupação agora. E confirmou: estou tão estava tão disposta a morrer quanto a água flui pelo rio. E repetiu: eu simplesmente odeio pensar em deixar você e as crianças. Mas afirmou: estou voltando. E contou: não tenho nenhum desejo de ficar. Eu afirmei: querida, naquela manhã, fique do lado leste do portão. Em algum lugar do mundo, se eu estiver vivo, estarei pregando esse evangelho até o momento em que irei me encontrar com você. E se eu dormir antes disso, não cremos na morte. Não há nenhuma escritura na Bíblia que afirme que um cristão morre. Não, Senhor, eles não estão mortos. E então continuei: se eu estiver dormindo, estarei ao seu lado ali no túmulo. Eu disse: mas se não, estarei em algum lugar do mundo pregando o Evangelho. E eu vou reunir as crianças, ou melhor, pegue-as e fique do lado leste do portão. Quando você vir Abraão, Isaque e Jacó e o restante deles subindo, eu estarei lá. E ela me abraçou e eu dei um beijo de despedida nela. Isso foi tudo. Os anjos vieram e a levaram, e eu fui para casa.